Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milena, sou estudante do curso de graduação de História pela UFGD e eu e meu parceiro Leonardo Bettoni, que vai aparecer daqui a pouquinho no vídeo aí com vocês conversando mais sobre o assunto, estamos aqui para falar de um tema um tanto quanto importante para a atual sociedade, que se resume na seguinte pergunta: no Brasil, os índios estão acabando? De antemão, eu já falo para vocês, se vocês estão considerando que o índio é aquele que anda pintado, que usa cocar, que anda pelado na floresta, que vive em minhocas, não é esse índio de qual a gente está falando, porque esse índio romântico que vocês estão acostumados a ver lá no Dia do Índio, desde a pré-escola até hoje, né? Esse índio que vocês estão acostumados a ver em livros, em pinturas, esse índio aí, ele não existe, né? E ele nunca existiu. Então, a gente está falando de um índio como a gente, em que a denominação dele é por ele se auto-reconhecer como indígena. Você não se auto-reconhece como brasileiro? Ou como estadunidense, ou como italiano, ou seja, qual lá for a sua etnia de qual você me assiste, né? Não é pelo fato de que eu uso jeans, de que eu tomo uma Coca-Cola, de que eu como um sushi, que eu vou deixar de ser brasileiro ou que eu vou deixar a minha nacionalidade de lado. Não é esse fato com que faz que o indígena, ao se transportar para a cidade, ao vir morar na cidade, ele vá deixar de ser indígena, né? Ele não vai deixar de ser indígena, ele só está mudando os seus hábitos culturais, e a gente sabe que a cultura é passível de uma transformação. E para isso, eu venho falar com vocês sobre esse assunto. Será que você considera ainda, você que está me assistindo, que os índios estão acabando? Faça esse momento de reflexão comigo, pense, né, em tudo que eu falei para vocês agora anteriormente, e aí a gente continua logo a seguir. Após fazer esse momento aí de reflexão que eu convidei você a fazer comigo, a gente vai entender um pouquinho agora da história de todo esse contexto que a gente vem falando, né? De tudo que os indígenas sofreram e aí o porquê que algumas pessoas ainda acreditam que eles estão acabando, não é verdade? Pessoal, quando a gente tem a ideia de que algo está acabando, é porque em algum momento ela teve um início, é porque em algum momento ela começou. E dentro da história do Brasil, a gente vai partir através de estudos arqueológicos que comprovam a existência aí desses povos há cerca de 12 mil anos. A gente tem pinturas rupestres encontradas aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem artigos líticos, né? A gente tem ainda artefatos cerâmicos. Então, a gente tem uma série de coisas que comprovam a existência desses povos. E aí, o primeiro período a se falar dos indígenas no Brasil é lá no período colonial. No período colonial, estima-se que a gente tinha entre 3 e 10 milhões de indígenas presentes no Brasil quando os portugueses chegaram. Olha só a diversidade que esses povos tinham, diversidade de línguas, de etnias, né, que esses povos tinham. E aí, vários desses povos, eles foram mortos devido à fome, devido às doenças, devido aos conflitos, e ainda esses conflitos eram motivados pelas tentativas de capturas de escravos. Olha só, os portugueses vieram, tentaram escravizar os indígenas, e isso fez com que várias dessas etnias fossem dizimadas. Partindo mais à frente ainda, olha só como é que os períodos do Brasil foram extremamente violentos com os indígenas, né? Já ali no Brasil, República e Império, entre o século XIX e XX, a gente teve um avanço das frentes colonizadoras, né? E nesse avanço, vários desses povos, eles foram expulsos de seus territórios originais. Então, eles sendo expulsos dos seus territórios originais, acaba-se que grande parte da população, novamente, ela vem diminuindo, vem ocorrendo mortes ainda, e as doenças ainda estão presentes. Aqui na tabela que eu vou apresentar para vocês agora,
sobre a população indígena no Brasil desde o ano de 1500 até o ano de 1957, olha só como é que essa população decaiu. Vamos fazer um exemplo simples, olha lá, em 1500 a gente tinha um total de 3 milhões de indígenas, que era considerada a população total. E olha só, em 1957, a gente tem somente 70 mil indígenas, correspondente a cerca de 0,10% de toda a população do Brasil. Como é que esses povos foram dizimados? Como é que essas etnias não estavam mais tão presentes igual lá em 1500? Já era de se esperar. Porém, com a ditadura militar, mais indígenas foram mortos pelo fato de que eles tinham que negar a sua identidade, né? Eles tinham que anular a sua identidade, eles não podiam falar que eram indígenas. E aí, nesse período, segundo a Comissão Nacional da Verdade, entre 1946 e 1988, cerca de 8.350 indígenas foram mortos neste período por ter que anular a sua identidade. E as políticas do Estado também colaboravam a favor disso. A gente teve uma época em que a gente tinha o serviço de proteção ao índio. Que, na verdade, esse serviço, ele fazia o contrário do que proteger os indígenas. Eles deixavam totalmente vulneráveis com a política indigenista que eles tinham, né? Porém, contudo e entretanto, a gente sabe que todo começo tem um fim. E o fim dessas dizimações de indígenas, dessas mortes, foram com o final da ditadura militar, em que ali já o movimento indígena teve voz e ajudou na queda do regime militar no Brasil, colaborou também para a elaboração da Constituição de 1988, adquirindo 3 direitos importantes inicialmente, que era a saúde, a educação e as terras, sobretudo sobre as demarcações de terras. A política indigenista, então, deste período aí da Constituição de 1988, começou a valorizar a identidade indígena. E isso possibilitou, com essa valorização da identidade indígena, o nascimento de novos indígenas, a diminuição da taxa de mortalidade. E também a gente teve um grande número de pessoas se reconhecendo como indígenas. E isso fez com que o número de indígenas novamente voltasse a aumentar no Brasil. A população indígena voltasse a aumentar no Brasil. Portanto, eu encerro minha fala aqui e agora eu vou deixar vocês com o meu parceiro Leonardo Betoni, que vai conversar mais um pouquinho sobre essa população de indígenas no Brasil com vocês, tudo bem? O meu tchau, tchau, o meu muito obrigado. Olá a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Meu nome é Leonardo Menezes e também faço parte da equipe do projeto de extensão da UFGD, que trabalha com a temática indígena e seu universo. Após a colega Milena, neste mesmo vídeo, apresentar um pouco da rica história e trajetória destas inúmeras comunidades e povos espalhados pelo Brasil, vou tentar lhes apresentar alguns dos dados estatísticos do até então último censo do ano de 2010, realizado pelo IBGE, e através destes dados formular uma ideia se estas comunidades estão ou não presentes no nosso cotidiano. Mas primeiramente, antes de analisarmos os dados do censo de 2010 em si, devemos lembrar que houve um espaço de 10 anos entre o último censo, o de 2010, e o ano presente, ou seja, 2020. Apesar do intervalo de quase uma década, esta ainda é uma das fontes mais confiáveis, dado que o censo de 2020 foi cancelado pelo IBGE, devido ao atual cenário de distanciamento social. Sendo assim, a edição de 2010 é a mais atual até então. Isso posto, analisemos os dados do censo do ano de 2010. Neste censo, os indivíduos declarados indígenas no Brasil no ano de 2010 são de 896.900, sendo que destes 60% residia em áreas rurais espalhadas em todos os 26 estados e o Distrito Federal, através de 4.380 municípios do país, totalizando assim 305 etnias e 274 línguas. Isso tudo em 2010. Provavelmente estes números se elevaram ao longo da década. Em uma comparação com os censos de 2000
e 1991, houve um aumento de mais de 200 mil indígenas declarados. Isso fruto de vários fatores, como a valorização cultural destes povos, associado à taxa de natalidade, dentre outros. Partindo agora para um recorte por estados, o censo de 2010 trouxe o Amazonas com 183.514, Mato Grosso do Sul com 77.025, Mato Grosso com 51.696, Pernambuco com 60.995 e Bahia com 60.120. Veja que o nosso estado está apenas atrás do estado do Amazonas, no número de indígenas declarados. Agora partindo para os dados dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Temos as cidades de Amambai com 7.225, Dourados com 6.880 e Miranda com 6.475, com a maior concentração de indígenas no estado de Mato Grosso do Sul, sendo que as duas primeiras, Amambai e Dourados, respectivamente, fazem parte da microrregião de Dourados. Esta mesma região é composta por 15 municípios que, neste mesmo censo, registrou um total de 28.562, que, comparando com o censo de 1991, que registrou 11.791 indígenas, teve um aumento exponencial dessas comunidades no nosso estado. Para concluirmos, estes dados ratificam toda a luta e história dessas comunidades ao longo dos diversos períodos e mudanças estruturais do Brasil. Eles resistiram a práticas de marginalização, negligenciamento e até mesmo a tentativas de apagá-los do passado, presente e futuro do nosso país. Sendo assim, podemos chegar à conclusão que os indígenas não estão acabando. Dessa forma, eu me despeço, agradeço sua atenção e até a próxima oportunidade.